Quer saber qual é o próximo torneio que o João Fonseca jogará e mais, qual é o calendário do João, pelo menos aí para os meses de agosto, setembro, e quais que são as expectativas do brasileiro para jogar na gira de quadradura? Muito conteúdo no vídeo de hoje aqui no canal do Auge das Quadras, e tá chegando a hora aí do João voltar à quadra e você vai ficar muito bem informado, por isso eu peço a sua inscrição aqui no canal. Estamos aí com a nossa meta de 10 mil inscritos e vamos rodar muito conteúdo, e também temos uma novidade muito especial para vocês, muita coisa nova, então roda a vinheta, Renatão. Primeiro, eu quero dar um aviso muito especial, uma grande novidade para os amantes do tênis. Agora, o canal no Auge das Quadras é embaixador da SportGatter na modalidade tênis. A SportGatter é uma plataforma que ajuda professores, escolas, clubes e quadras a terem mais presença digital e mais organização. O parceiro pode ir lá, criar um perfil no aplicativo, aparecer para pessoas da região que procuram tênis, aulas, professores ou quadras, e ainda usar um sistema de gestão para alunos, planos, horários, cobranças, pagamentos, eventos, torneios, tudo que tem direito. E o mais importante, não tem mensalidade, não tem custo de implantação e não tem contrato de fidelidade. Se você quiser conhecer melhor, clica aí no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo, e a gente agora está com muito orgulho de fazer parte dessa comunidade da SportGatter. Então vamos lá, direto aqui para o conteúdo do vídeo de hoje, para a gente falar sobre o primeiro torneio do João Fonseca. Tá chegando a hora, dia 2 de agosto, tem mais uns diazinhos aí de preparação para o ATP Masters 1000 de Montreal, no Canadá, gira indoor e quadradura. Aliás, gira de quadradura, é outdoor, é gira de quadradura. E quadradura a gente até muda aí o nosso layoutzinho. Aliás, vocês viram que a gente tá com um logo novo, né? Demos uma repaginada no canal, nessa parceria nova da SportGatter. Queria mandar um abraço a todo o pessoal ali, o Caião, os sócios também do projeto. É um projeto muito grandioso e a gente tá de cara nova aqui. Esse torneio, o ATP 1000 aí, é um torneio extremamente importante. O João, que esse ano jogou pouco, é verdade, né? Ele teve algumas questões aí de lesão, né, de ficar de fora de alguns torneios por alguns problemas, nenhum problema muito sério, mas claramente o João tá fazendo uma temporada aí com mais segurança, jogando menos, e segue a mesma ideia aí para o segundo semestre, tá? Ele vai jogar esse Masters 1000 aí do Canadá, de 2 a 13 de agosto, então aquele Masters 1000 mais longo, né, apesar de ser muito puxado. Os torneios Masters 1000 agora não tem 2 semanas de duração, então acaba sendo mais puxado. E de Montreal ele vai direto para Cincinnati, outro torneio Masters 1000 de 13 a 23 de agosto. Então praticamente o mês de agosto aí ele vai focar nos torneios grandes, né? Muito se perguntou se o João iria jogar Washington, se ele iria jogar outros torneios ATP 250, ATP 500, mas pelo que ele falou, e isso aí já é confirmação de agenda, tá? Essa agenda já é uma agenda confirmada pelo João, ele vai jogar esses torneios maiores, né? O João teve agora uma apresentação do TS, que aliás foi um show do Gutão, né? Todo mundo esperando o João Fonseca campeão, e quem deu o show foi o Gutão, né? O Gutão que foi convidado de última hora para substituir o Hugo Humbert e fez bonito, chegou até a final, acabou perdendo para o Nakashima na final, mas fez um grande torneio aí, regras diferentes, né? Se você não viu, vale a pena você dar uma buscada ali na internet, colocar o UTS Rio, que você vai ver os jogos com regra diferente, não tinha segundo saque, a pontuação era diferente, não tinha muito tempo de descanso entre os pontos, então foi aquele torneio mais dinâmico, uma ideia, né? Um torneio do Patrick Mouratoglou, ele que teve essa ideia de criar esse torneio. Eu acho legal, eu acho que traz algumas coisas novas ao tênis. É óbvio que a gente que é amante do tênis, das antigas, né? A gente gosta do tênis tradicional e ninguém tá falando para terminar o tênis tradicional, mas eu acho que novas alternativas, elas são interessantes para trazer novos públicos, né? O público jovem hoje é um público que assiste muito TikTok, que gosta muito do dinamismo nas coisas, e esse torneio foi muito dinâmico, então também seria interessante trazer esse novo público para conhecer um pouco mais sobre o tênis e quem sabe aí sim virar viciado igual a gente assistir os jogos de 3, 4, 5 horas, que é o grande objetivo, né? É um esporte maravilhoso e muita gente tem que conhecer e quer conhecer esse esporte. Inclusive, essa é a nossa missão aqui no canal, né? A gente tá buscando levar o conteúdo para o maior número de pessoas possível, pessoas que gostam de esporte e que têm potencial para gostar também do tênis, né? Também por isso a nossa parceria com a SportGatter. Então, o João vai aí para 2 Masters 1000 em agosto e ali, na última semana de agosto, que vai começar o US Open. Então, repara
que ele começa ali do dia 2 ao dia 13, né? Então se ele for para a segunda semana, ele vai chegar ali até o dia 13 e aí ele já iria direto para Cincinnati. Se ele não for até a segunda semana, ele vai ter uns dias de descanso ali. Cincinnati acaba em 23, e aí sim ele teria uma semana de descanso pro US Open. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que se o João fosse jogar algum ATP 500 ou 250, seria interessante ele jogar antes de agosto, né? Nesse período que ele ficou parado aí, que vai dar um mês aí, mais ou menos, que ele vai ficar parado. Mas eu acho que o calendário de agosto é isso mesmo, são 2 torneios ali parecidos, né? Agora o piso duro, a gente vai fazer o vídeo de apresentação do torneio, mas os jogos em piso duro, eles são um intermediário de velocidade quando se fala em saibro e grama. A gente teve a temporada de saibro, a gira de saibro, na verdade, tivemos a gira de grama e agora vamos ter a gira de quadra dura, onde os jogos eles são mais lentos que na grama, porém mais rápidos que no saibro. E esses 2 torneios aí, Cincinnati, o Masters de Cincinnati e Montreal, eles são a velocidade de quadro, estilo de jogo, condição de jogo parecida com o US Open. E eu acho que o João, eu já falei isso em alguns vídeos, eu acho que o melhor piso, o piso onde o João mais se destaca é o piso duro, na minha opinião. Porque o estilo de jogo dele, na minha opinião, encaixa muito mais no piso duro. Então eu vejo o João fazendo campanhas muito melhores no piso duro do que nos outros pisos. Apesar de muita gente falar que o saibro é o habitat dele e tal, né, o João é campeão do US Open Júnior, por exemplo. Então o US Open ele tem uma grande oportunidade de fazer uma boa campanha, se ele estiver bem fisicamente, tiver com um bom ritmo de jogo, ele tem tudo para fazer uma grande campanha, que aliás ele vem fazendo em todos os grandes slams, né? Sejamos sinceros aí, o João vem realmente desempenhando muito bem nesses torneios grandes aí. Depois de US Open, que acaba ali em 13 de setembro, a gente vai para a Copa Davis, né, qualifiers, fase de qualifiers, então aquela fase qualificatório, né, que o Brasil vai ter que passar por essa fase para sonhar em disputar a competição entre os 8 ali finalistas, né, é o segundo round do qualifiers, 17 a 20 de setembro. Será que teremos Gutão nessa Copa Davis aí? Vamos ver, mas o João tá confirmado por enquanto. Então, de 17 a 20 de setembro, o US Open acaba ali no dia 13 de setembro e o João já vai direto para a Copa Davis. Depois, após a Copa Davis, a gente começa a gira asiática, que também são torneios em piso duro, porém todos eles, né, na Ásia. Então a gente vai ter 2 ATP 250 na China, depois a gente tem o ATP 500 da China, ATP 500 do Japão, para terminar a gira asiática no Masters 1000 de Xangai. O João, no ano passado, não sei se vocês lembram, ele até estava confirmado para ir, mas de última hora ele não foi. Alegou que ele estava com problema de saúde, acho que era, não sei se era gripe, alguma coisa que ele tinha na época, e ele acabou não indo para essa gira asiática. Então esse ano tem a oportunidade aí do João ir novamente, né? Ir novamente não, né? Dele ir finalmente para a gira asiática, né? E conquistar bons resultados, porque são bastantes torneios, dá para pontuar bastante. E aí depois a gente vai para a reta final do ano. O ano, né, passado que terminou com o título de Basel do João, que com certeza ele vai defender. Eu acho que é um calendário interessante. Eu acho que se o João tivesse que jogar ATP 250 e 500, era mais pro início da temporada. Agora eu acho que tem que focar assim nos torneios grandes, né? Muito se critica o fato do João não jogar esses torneios menores. A gente vê, por exemplo, o Lerner Tien aí jogando ATP 250 a rodo, né? Já tá em 15 do mundo aí. Mas a gente tem que considerar também que tenistas em formação, tenistas jovens, eles têm a opção de jogar mais ou jogar menos. Os que jogam menos normalmente têm menos lesões, né? A gente viu o caso aí, por exemplo, do Mensah perdendo vários torneios, o próprio Tien, né, se machucou, o Arthur Fils, né, esse ano passou um ano de muitas lesões. Então o João, apesar de ter tido algumas lesões, não foi nada muito grave que o fez perder grandes torneios. Então é uma escolha. Acho que tá ok, acho que o calendário é um bom calendário e o João tem tudo para desempenhar um ótimo papel nessa segunda metade do ano. Eu acho que a primeira metade do João ela foi muito positiva, né, com grandes campanhas, né, não teve nenhum grande título, mas a temporada em si está positiva até o momento. Vamos torcer para ele embalar aí no segundo semestre e conquistar grandes resultados aí para o Brasil. E a gente tá vendo aí que o Gutão tá chegando, o pessoal tá pedindo, começa a fazer vídeo do Gutão, Said. E em breve a gente também vai ter vídeo do Gutão aqui no canal, certo? Um grande abraço a todos, deixa o comentário, deixa o like, deixa o hype, ajuda demais o canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.